Olá, segundo ano. Vamos hoje revisar a matéria de História, a criança e a sociedade, certo? Vamos lá. A gente já falou das crianças, das influências que nós recebemos nessas brincadeiras de criança para a formação da nossa cultura, tá? Então vamos falar agora da importância, porque a gente acha que criança, ela não tem importância. Sim, ela tem importância dentro da nossa sociedade. Primeira coisa, eu preciso entender o que é a sociedade. A sociedade é todo grupo de pessoas que partilham de lugares e coisas em um determinado período. Por exemplo, se eu falo da sociedade nossa, eu estou falando de agora, das pessoas que estão vivendo juntos, compartilhando as regras, compartilhando essas relações que a gente tem, as pessoas que estão morando nesse lugar e esse compartilhamento de relacionamentos, tá bom? Isso é uma sociedade. E qual é a importância da criança nesse momento da sociedade? A criança ela é importante porque ela está em formação. A formação dela vai servir para conduzir ela na formação de uma nova geração. Então, por que é importante estudar? Porque quando você está estudando, você está recebendo informação, você está recebendo educação, e com tudo isso que você está recebendo, você vai tendo a sua formação, os seus princípios, tudo sendo formado, porque quando você se tornar adulto, você precisará de todos esses conhecimentos para você atuar na nossa sociedade, para você participar da nossa sociedade. Então, por isso que a criança ela é muito importante, por isso que ela precisa da atenção, da educação, dos cuidados necessários para que quando ela se tornar adulto e ela for atuante na nossa sociedade, ela participar, ela começar a votar, começar a trabalhar, a exercer o papel que a nossa sociedade precisa, ela precisa ter uma excelente formação para que ela possa contribuir para as outras gerações de crianças. E aí a gente está sempre nesse processo de formação, de educação e essa preocupação com os menores, com as crianças, tá? Então a criança ela é educada para ela conduzir as futuras gerações, tá? Mas a gente sabe que viver em sociedade é muito difícil. São pessoas diferentes, pensamentos diferentes. E a gente precisa que o respeito seja sempre primordial, essencial para que a gente possa ter uma sociedade justa, certa. Porque simplesmente toda sociedade tem as suas regras. A gente precisa de regras para poder viver, né? E viver em harmonia. Então, a gente desde pequenininho, a gente é ensinado pelos nossos pais, olha, não pode falar com estranho. Não devemos ficar, porque aquela pessoa é gorda, não vou falar. Ai, nossa, tá toda suja. Ai, aquela pessoa mora na rua. Ela precisa de respeito, né? São pessoas diferentes, mas que precisam de respeito. E para a gente ter harmonia e a nossa sociedade estar em sintonia e a gente ter uma sociedade boa para morar, a gente precisa do respeito, tá? Então, a gente precisa fazer com que esse movimento de ensinar, de formar, de educar as crianças seja esse movimento de ajuda, porque eles vão ser adultos e na formação deles eles precisam estar bem confiantes para quando forem atuar, elegerem nossos representantes, quando eles puderem estarem nos cargos de médico, de arquiteto, de professores, eles possam ter condição de educar as crianças de maneira que elas sejam respeitosas, que elas
consigam viver em harmonia e deixar nossa sociedade estruturada e confortável através do respeito. Espero que vocês tenham uma excelente revisão, que tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários ou coloque lá no nosso grupo para que a gente possa estar sanando essas dúvidas, tá bom? Um forte abraço, até a próxima aula.